Olá, bem-vindos de volta ao canal Arte na Trilha. O meu nome é Ruth e nesse vídeo vamos explorar técnicas de fotografia de paisagens que vão nos ajudar a capturar belezas de trilhas lindas, né? A beleza natural das paisagens. Então se prepare para descobrir como a luz e as cores, que é o que eu mais vou falar aqui, que é o mais importante, né, na fotografia, transformam o ambiente ao longo do dia. Então, ao longo do dia a gente vai compreender como a luz funciona e aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre luz, sobre iluminação. Não importa que tipo de câmera você esteja usando, se é o seu celular, ou se é uma câmera profissional ou não, nós vamos falar sobre a questão da luz. Então, bora pro vídeo. Então, vamos compreender um pouco sobre a luz natural, né? Eu sempre falo aqui que eu gosto de usar a luz natural para poder até gravar aqui nesse momento. Estou usando uma luz natural que vem aqui naturalmente, porque na fotografia e também na edição de imagens é importante a gente saber sobre as luzes, né? Como a luz funciona, como ela incide em cada situação. E para compreender melhor a luz natural, ela é um dos elementos mais importantes da fotografia, como eu falei. E a maneira como a luz incide sobre a paisagem, ela pode mudar drasticamente a paisagem e a atmosfera da sua fotografia, né, da sua imagem. Então, se você gosta de fotografar imagens, fica aqui nesse vídeo para você poder pegar dicas sobre luz, porque a luz é sem dúvida um dos elementos mais cruciais da fotografia. Ela é a alma da imagem, né, moldando a forma como percebemos e como sentimos cada cena. Então, quando falamos sobre luz na fotografia de paisagens, né, nós não estamos apenas nos referindo à quantidade de luz disponível, né, mas também à qualidade da luz, né, a direção e a cor dessa luz. Para cada uma dessas características pode alterar drasticamente a atmosfera e a emoção da sua imagem. Então vamos começar pela direção da luz. Vamos falar sobre a direção que a luz incide sobre a paisagem a partir de diferentes ângulos, né? Ela cria sombras, destaques que podem adicionar profundidade e dimensão à sua fotografia. Tem um vídeo aqui dessa semana que eu falei sobre os pintores que se inspiravam na paisagem, né, para as suas artes, e eu falei do Ansel Adams, que ele é um fotógrafo, né, foi um fotógrafo que ele capturou todas as belezas do Yosemite National Park, fez tudo em preto e branco, então a luz ali foi essencial para ele, luz e sombra. Então, por exemplo, quando a luz vem de um ângulo baixo, né, a luz vem de um ângulo baixo, como durante o amanhecer ou ao entardecer, as sombras elas se alongam e as texturas ficam mais pronunciadas, né? Então, nesse momento, né, permite que os elementos das paisagens ganhem vida. Então ele vai ali acender cada elemento da paisagem. Essa luz dourada, né, que nós chamamos, é conhecida como luz mágica ou hora dourada, né, ou golden hour, né, que muitos falam. É a preferida de muitos fotógrafos, porque ela confere um calor e um brilho únicos às imagens, né? Agora vamos considerar a qualidade da luz, né? Que não só, como eu falei, não só a direção, mas a qualidade da luz. Ela pode ser dura ou ela pode ser suave. A luz dura é a luz do meio-dia, né? Ela produz sombras nítidas e contrastes intensos. Embora possa resultar em imagens dramáticas, né? Como essa imagem que eu tenho, do meio do deserto, ali não tinha nuvem nenhuma e era basicamente meio-dia, entre meio-dia e 1h. Você vê que as sombras ficam bem marcadas. Então, embora ela possa resultar nessas imagens dramáticas, ela pode se tornar desafiadora na fotografia de paisagens, porque ela pode criar reflexos indesejados, né? Uma luz que vem ali, uma direção. Então, vai ficar aquela luz muito estourada. Por outro lado, a luz suave, ela ocorre em dias nublados, durante o amanhecer, ao entardecer, e ela oferece uma iluminação mais uniforme e delicada. Hoje, por exemplo, aqui tá um dia nublado, mas você vê que eu consigo ainda manter, eu tô só com a luz daqui, não tenho nada, não tenho nenhuma luz artificial aqui, nesse ambiente que eu estou. E vocês podem ver que a luz está vindo, ó, de baixo para cima, que é a fonte que eu estou tendo aqui agora no momento. A luz ela tá vindo mais assim porque tá um dia nublado. Então ela oferece um pouco de umas nuances mais suaves, né, do que aquela luz estourando na sua cara.
Então, em dias nublados, ou durante o amanhecer ou entardecer, né, que é quando o sol tá ali naquela meia, ele oferece uma iluminação mais uniforme e delicada. Então, essa suavidade, ela reduz o contraste. Você não precisa ficar mexendo muito na imagem, isso é tudo natural, né, permitindo que as cores se misturam de maneira harmoniosa e que os detalhes sejam capturados de forma mais sutil, né, que a gente consiga ver aquele ambiente, assim como as pessoas que pintam, né, fazem isso e que fotografam também. Outro aspecto importante a considerar é a temperatura ela varia da temperatura ao longo do dia. A gente vê muito dos filtros, que tem alguns filtros que são especiais, tem até alguns filtros que tem o nome de amanhecer, entardecer ou luz do dia. Então, a temperatura ao longo do dia vai influenciando as cores que percebemos nas paisagens, né? Durante a manhã e ao entardecer, a luz ela tende a ser mais quente, né? Apresentando tons de laranja, amarelo, vermelho. E esses tons quentes, eles podem evocar ali um sentimento de aconchego e tranquilidade, né? É esse sentimento que a gente tem nesses horários, né? Em contraste, a luz do meio-dia, ela possui uma temperatura mais fria, né? Que a gente pensa que é ao contrário. E ela coloca os tons mais azul e branco, né, que pode transmitir uma sensação de frescor e clareza, mas também podem aparecer mais duras, né, e implacáveis, assim, imagens bem sólidas, fica bem nítida. Então tudo isso é de acordo com a cor natural ao longo do dia. Então, pessoal, compreender como a luz se comporta ao longo do dia é essencial para capturar a verdadeira essência da paisagem. Então, ao planejar suas saídas fotográficas, considere aí a hora do dia e as condições climáticas também do dia para poder favorecer aí, para você poder utilizar o melhor. O céu nublado, ele pode parecer desanimador, mas na verdade ele pode oferecer uma luz suave, né, e difusa, ideal para poder capturar detalhes sutis, como nessa imagem que eu tenho aqui, que eu tô mostrando para vocês. A maioria dessas imagens aqui que eu tô mostrando, aliás, todas são as imagens que eu mesmo capturei. E por outro lado, um céu limpo e ensolarado, ele pode proporcionar oportunidades incríveis durante a hora dourada, o Golden Hour, né? Além disso, não tenha medo de experimentar, né? Leve sua câmera, explore as mesmas paisagens em diferentes momentos do dia. É isso que faziam os grandes pintores, né? E eles observavam em diferentes momentos do dia, em diferente ângulo, né? Então você tem que observar como a luz transforma o ambiente e vai mudando as cores, as sombras e a atmosfera geral. Então cada momento é único. E isso que mais me encanta na natureza. E a magia da fotografia de paisagens reside aí na capacidade de capturar essas mudanças efêmeras, que são mudanças pequenas, mas que fazem muita diferença, né? Então, em resumo, a luz natural, né, que eu falo que eu prefiro usar a luz natural, que é bem melhor, ele é um dos aliados na fotografia de paisagens, e ao compreender melhor a luz, né, a direção, a qualidade e a temperatura, direção, qualidade e temperatura, você será capaz de criar imagens que não só documentam o que você viu, mas que também transmite a emoção e a beleza do momento, que isso que também é o que a gente tenta capturar na fotografia, né? Todo aquele encanto que aquele momento trouxe. Então, prepare-se para sair, deixar a luz guiar. Tem que deixar a luz seguir a luz, né? Capturando as belezas das trilhas que te cercam. Então, agora vamos falar sobre tipos de luz. Temos a luz da manhã, né? Que é durante as primeiras horas do dia. A luz é suave, é quente também, né? Criando sombras longas e a sensação de frescor. Embora que muitas vezes essa parte do dia pode estar muito frio, muito quente, ela traz essa sensação. Já a luz do meio-dia, como eu falei, ela é intensa, direta, o que pode resultar em contrastes muito fortes. Então é importante buscar composições que minimizem as sombras duras, né? Ao longo do dia você vai experimentar. Como eu falei, a melhor coisa é você experimentar. E tem a luz do pôr do sol no final do dia. A luz do pôr do sol, ela é mágica, gente. Ela tem uns tons quentes de laranja, rosa. E esse é o momento perfeito para capturar paisagens deslumbrantes. Eu tenho muitas imagens do pôr do sol, gente. Cada tipo de luz, né, elas afetam a fotografia. Você vê que alguns momentos a luz está bem intensa, outras elas estão desaparecendo. E tudo isso vai conforme o tempo, de um a um,
forma toda essa paisagem. Então, além da luz, a composição é fundamental na fotografia de paisagens. Luz, os ângulos, tudo, né? Então vamos ver algumas técnicas que podem ajudá-los a criar imagens impactantes. Então, se você quiser criar uma imagem legal, siga essas regras aqui. Tem a regra dos terços, né? Quando você olha uma imagem, você vai dividir ela em uma grade de 3 partes. Vai colocar os elementos principais nos pontos de interseção dessa grade, né? Para criar ali um equilíbrio. Então, quando alguém for olhar aquela imagem, ela vai estar harmoniosa. Também tem as linhas guias, né? Use essas linhas naturais como trilha de rio para guiar o olhar do espectador através da imagem, né? Então, dependendo do ângulo, você pode tirar fotos incríveis. Então, experimente diferentes ângulos de altura e para adicionar um pouco mais de profundidade também, né? O ângulo baixo, ele pode fazer com que os elementos em primeiro plano apareçam mais dramáticos. Então você também tem que dar uma baixadinha, sabe? Sabe quando você pede para alguém tirar uma foto, a pessoa capricha, ela vai baixando, ela baixa, vai lá no chão. E é para justamente captar esses diferentes ângulos de onde a luz vai incidindo, né? Então essas imagens que eu estou mostrando para vocês, elas exemplificam essa técnica de composição. É importante olhar com o nosso próprio olho mesmo e ver qual que é o melhor ângulo, qual imagem vai formar cada ângulo. E as cores, elas são fundamentais na fotografia de paisagem, né? Como eu falei, as cores, elas evocam emoções específicas. Aprender a trabalhar com as cores é essencial por isso, né? E as cores são um elemento mais poderoso da fotografia de paisagens. E apesar, como eu falei, alguns fotógrafos fazem preto e branco, que são 2 cores apenas, mas tem que saber trabalhar com esses elementos, porque elas evocam emoções profundas e influenciam a percepção do espectador, de quem está olhando, né? E quando bem utilizadas, as cores elas podem transformar uma imagem simples em uma obra-prima que ressoa com sentimentos e memórias. E é isso que os grandes pintores trouxeram para nós, né? Durante todo esse tempo que a gente tem tanta obra aí que foi já pintada, tudo inspirada na natureza e em diferentes ângulos também, e também destacando certas cores. E aqui nesse canal, no Arte na Trilha, a gente vai estar sempre falando sobre isso. Então agora vamos começar a entender um pouco mais das cores, né? Vamos destrinchar um pouco mais sobre como as cores podem evocar diferentes emoções, né? Cores quentes, elas geralmente como vermelho, laranja, amarelo, elas transmitem uma sensação de energia, entusiasmo, né? E calor. Então pense num pôr do sol radiante, onde os tons quentes se misturam no céu. Ela cria uma atmosfera ali de tranquilidade, de esperança. E essas cores frequentemente nos conectam a momentos de alegria e a celebração, né? Fazendo com que o espectador sinta a mesma energia que o fotógrafo experimentou ao capturar a cena, né? Porque quando nós estamos ali inseridos dentro da cena, nós vemos toda a magia do local. Por outro lado, né, as cores frias, como o azul, o verde, o roxo, muitas vezes ela evocam sensação de calma, serenidade, introspecção. Então imagine aí uma paisagem montanhosa em volta de neblina azulada. Essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês, ela é perfeita para descrever isso que eu estou falando. Ou uma floresta densa com folhas verdes vibrantes. Essas cores elas podem criar uma sensação de paz e contemplação, convidando aí o espectador a explorar a tranquilidade do ambiente. Trabalhar com essas paletas frias também pode ajudar a transmitir uma mensagem de reflexão, né, de conexão com a natureza, de conexão com o meio ambiente. Então, dependendo do que você quer aí na sua imagem, é importante saber usar as cores. Além disso, a harmonia das cores também é um aspecto crucial na fotografia de paisagens, né? Aprender a combinar as cores de maneira eficaz, ela pode transformar uma simples fotografia, uma imagem comum, em algo extraordinário. Existe todo um estudo em cima das cores, nos ensina sobre alguns esquemas de cores, né, complementares e análogas e monocromáticas, né? Por exemplo, composição que utiliza cores complementares, como o azul do céu e o laranja do pôr do sol. Eles são cores complementares. Então ela pode criar um contraste vibrante que chama a atenção e torna a imagem visualmente impactante. Gente, eu tava ouvindo um barulho, eu vi que eu deixei a porta aberta e esses passarinhos tudo gritando aqui no meu vídeo. Mas
continuando falando aqui sobre as cores, né, a harmonia das cores, as cores complementares como o laranja do pôr do sol e o azul, como eu falei, do céu, elas tornam esse contraste, né, torna a imagem visualmente impactante, né, porque você vê você já tem um sentimento, né? Já um esquema de cores análogas, né, como várias tonalidades de verde, uma floresta, né, ela pode transmitir ali a sensação de harmonia e unidade. E agora tem também na composição das cores, tem a intensidade e a saturação das cores, né? Elas desempenham um papel importante na narrativa visual, né? E as cores saturadas e as cores vibrantes podem criar um impacto imediato, enquanto as cores mais suaves, desbotadas, elas podem evocar ali uma nostalgia, uma melancolia. Por isso que é muito utilizado como um filme assim, para retratar coisas do passado, essa emoção de nostalgia. Está a saturação das suas imagens durante a edição, porque você também pode, obviamente, fazer isso durante toda a edição, né, da fotografia, mas dá mais trabalho. E também é muito melhor você aprender da fotografia natural em primeiro lugar, para aí você sim ter uma noção. Nessas edição de imagem, você pode moldar a emoção que você deseja transmitir, né? Por exemplo, uma paisagem de outono, ela pode ser realçada com cores mais quentes e saturadas para capturar aí a vivacidade da estação. Que geralmente nessa estação do outono tá mais pro nublado, né? Então, ou você pode suavizar para transmitir um sentimento de paisagem no tempo, né? Aquela coisa assim de você olha uma coisa nostálgica, né? Como eu falei. Então, outra consideração importante é a influência da luz nas cores. Isso que dá a intensidade. Então, como a gente acabou de falar, então a luz natural, ela altera a aparência das cores ao longo do dia. Então, durante a hora dourada, por exemplo, as cores elas se tornam mais quentes e mais vibrantes. Enquanto ao meio-dia pode tornar aí as cores mais frias, né, e mais lavadas. Então, ao planejar suas fotografias, leve em conta aí como a luz afetará as cores da cena, o que você pode estar prestes a capturar, né? E isso pode ajudar você a escolher o melhor horário para fotografar. Então, você tem que já, né, se antecipar, prever qual será o resultado final, e só com a observação é que a gente consegue. Então, aqui nesse vídeo eu quero poder atentar vocês para vocês poderem observar a luz, ela vai funcionando ao longo do dia aí no local onde você mesmo mora, né? Porque todo lugar do mundo tem paisagens, né? Paisagens naturais, seja elas desérticas, seja elas de florestas, e todas essas paisagens elas recebem luz, né? De diferentes ângulos que formam esse contraste lindo que nós temos aí nas fotografias de paisagens. Último, não menos importante, não subestime o poder da exploração e da experimentação. Isso é muito importante, a gente sempre está explorando e experimentando. Então, ao caminhar por trilha, explorar novas paisagens, observe a combinação das cores que atraem o seu olhar, porque tem muita coisa, é muito estímulo, né? Então, captura a essência dessas paletas em sua fotografia. Mas não tenha medo de ser criativo e inovador. Às vezes, a beleza das cores ela pode ser encontrada em lugares inesperados, né? Em pequenos lugares. Eu adoro macrofotografia, microfotografia também. Captura cada essência, né? Aquele close-up, aquela foto bem de pertinho, captura cada detalhe de uma coisa bem minúscula, e isso me encanta demais. Então, às vezes tem uma sombra projetada por uma árvore, por exemplo, reflexo de lagos, de água, de qualquer coisa. As cores, elas não são apenas um elemento visual, mas elas também têm a capacidade de contar histórias, de evocar emoções. E ao aprender a trabalhar com as cores na fotografia de paisagens, você não apenas aprimora aí as suas habilidades técnicas, mas também se torna um contador de histórias através da arte. Então prepare-se para sair e deixar as cores da natureza guiar você. Vamos capturar as emoções e a beleza das trilhas ao nosso redor. Então, recapitulando, existem cores quentes e cores frias. As cores quentes, como vermelho, laranja, pode transmitir energia e calor, enquanto as cores frias, como o azul e o verde, elas transmitem calma e serenidade. Então, é importante você saber também sobre isso na hora de você compor aí a sua imagem, a sua fotografia ou até mesmo vídeo. E também é muito importante acompanhar a mudança das cores ao longo do dia. Então, observe como as cores mudam ao longo do dia, durante o amanhecer,
ou ao entardecer. As cores elas tendem a ser saturadas e vibrantes mais ao amanhecer ou ao entardecer. Veja aí qual que é a melhor hora, só observando mesmo. Fotografa assim, mesma paisagem, diferentes horários, para você perceber a mudança, né? Você que está interessado em fotografar também, né? Esse vídeo aqui é mais para saber sobre luz e tudo, porque é muito importante a gente saber. São coisas básicas, mas isso faz muita diferença, né? E agora que você entende a importância da luz, das cores, das composições, vamos discutir algumas técnicas práticas para capturar a beleza das trilhas. Por exemplo, você precisa um bom equipamento, né? O equipamento ele pode ajudar a estabilizar a câmera, especialmente em condições de pouca luz. Então, um bom equipamento é um tripé, né? O tripé ele é essencial. Então, arrume um tripé. Lentes com diferente distância também oferece versatilidade. Então, se você tem uma câmera profissional, você pode usar vários tipos de lentes que fotografam, aumentam a exposição de luz. E tem filtro polarizadores também que pode ajudar a reduzir os reflexos e aumentar a saturação das cores. Então, tem alguns filtros que são graduados, eles ajudam a equilibrar a exposição entre o céu e a terra. Então, tem muito material, muito equipamento que você pode utilizar. Mas na técnica da fotografia, o importante é explorar. Então, não tenha medo de explorar. Caminhe pelas trilhas, experimente diferentes ângulos. Não hesite em voltar em diferentes locais e ver as diferentes condições de luz, que isso vai te dar uma ideia muito melhor de como que você pode captar ali aquela emoção que você quer transmitir na sua imagem. Então, hoje nesse vídeo aprendemos sobre a importância da luz, composição e cores na fotografia de paisagens, além das técnicas e práticas para capturar as belezas das trilhas, né? E aí agora é a sua vez. Então vá para a natureza, experimente essas técnicas e compartilhe as suas fotos aqui com a gente nos seus comentários aí abaixo, suas experiências que vocês tiveram. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal Arte na Trilha para a gente poder crescer essa comunidade aqui, para que vocês possam sempre estar por dentro desses conteúdos que vão te ensinar e te inspirar a viver em harmonia com a natureza. Então, muito obrigada para vocês que assistiram até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.